Estamos dando início a mais um encontro de estudos avançados do Espiritismo aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, a Casa de Deolindo Amorim, que captou esse projeto do plano espiritual e o levou aqui à realização no plano terreno, presidência de honra de Jorge Andréa e presença certamente de todos os demais mentores que fizeram desta casa uma referência para os estudos da doutrina espírita. E juntos agora, antes de orarmos com César Reis, nós te agradecemos, Jesus, pela oportunidade de aqui estarmos, na condição em que estamos, agradecendo-te por tuas bênçãos ao longo de nossa caminhada, as vibrações, as forças, as energias que fazes verter sobre o Instituto e sobre todos nós em ambos os planos de existência. Graças te damos hoje e sempre, e agora acompanhamos nosso amigo, companheiro, ex-presidente do ICEB, César Reis. Benfeitores que nos amparam, inspiram, orientam. Queremos que este encontro seja um encontro de entendimentos, um encontro de racionalidade, mas seja, sobretudo, um encontro de corações, unidos em torno do sagrado ideal do amor, da fraternidade, da solidariedade, da paz, que é o grande compromisso que cada um de nós, aprendiz da doutrina espírita, temos com a nossa renovação interior, para que nos coloquemos nesses dias difíceis porque passam a nossa terra, como criaturas que ajudam de alguma sorte a contribuir para um mundo melhor para todos. Então pedimos as bênçãos para a nossa reunião, especialmente para a nossa querida amiga, irmã Vanessa, para que ela possa trazer para todos nós a mensagem que nós necessitamos, para que, amparados nesse conhecimento, nesse entendimento e nesse amor, possamos todos crescer na direção do Pai. Deolindo Amorim, Jorge Andréa e todos os benfeitores da primeira hora de todos os tempos do nosso Instituto, sejam conosco. Que nós possamos estabelecer uma corrente, verdadeira solidariedade, verdadeiro amor, para que ela não transcorra dentro dos objetivos traçados. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade e pedimos que fiquem conosco as bênçãos da misericórdia do Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Bem, recebemos hoje, mais uma vez, para a nossa alegria e a alegria do ICEB, Vanessa Anzelloni. A Vanessa é espírita de quinta geração, é brasileira-americana, neurocientista e psicóloga, formada na Universidade de São Paulo, a USP, com pós-doutorado nos Estados Unidos. Tem trabalhado na divulgação espírita nos Estados Unidos há mais de 20 anos. É fundadora da primeira rádio espírita dos Estados Unidos, a Kardec Radio, 24 horas e totalmente em inglês. É editora-chefe da Spiritist Magazine há 13 anos, fundadora-presidente da Spiritist Society of Baltimore, Spiritist Society of Virginia, Spiritist Society of Washington, D.C., é tradutora de livros espíritas, coautora do livro A Nova Geração com Divaldo Franco, é autora de vários livros infantis, através de uma editora que ela própria concebeu, fundou e mantém. Recentemente lançou mais um livro infantil que ela, se o desejar, vai fazer menção a ele. Vanessa Anzelloni, muito obrigada, somos todos ouvidos. Ela vem hoje falar sobre neurociência, depressão e reencarnação. Olá, amigos. É uma bênção estarmos reunidos aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. E todas as vezes que a Nádia, tão querida, faz a introdução mencionando, né, a casa de Deolindo Amorim, me lembro sempre o quanto nós somos devedores daqueles que vieram antes de nós. Em tudo o que nós fazemos no Espiritismo, né? Nós não estaríamos aqui não fosse o trabalho, o sacrifício, as renúncias de tantos, não são poucos,
de tantos que abriram esses caminhos para todos nós. No mundo de hoje, como disse o professor César Reis, na prece, um mundo que está sofrendo tanto. E se você está assistindo e acha que não é tanto assim, vamos conversar, porque o sofrimento a gente tem que ir atrás para poder ajudar, não pode esperar ele aparecer. E as pessoas estão sofrendo, porque é um momento de transição. Essa reencarnação é a mais especial, já que vamos falar dela, de reencarnação. É a mais especial de todas. Por quê? Porque, por princípio da lei do progresso, nós nunca estivemos assim tão avançados como hoje. Nas outras reencarnações, éramos mais inexperientes, mais ignorantes, e nessa, graças ao Espiritismo, para aqueles que têm o seu acesso, nós temos essa bênção de ter uma diretriz tão lúcida, tão clara, tão cristalina, para que a gente saiba tomar decisões da forma mais adequada. Não temos mais, como em outras vidas, a desculpa de não saber, de não conhecer, de ignorar, não temos mais. Essa nós já conhecemos, podemos ainda não realmente saber, mas já conhecemos e não ignoramos mais. E a grande pergunta é: o que estamos fazendo com isso? Porque, apesar de toda a nossa reflexão em torno de um conhecimento, como Jesus disse a Nicodemos, e é uma passagem que me marcou muito, principalmente quando ela é relatada por Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que naquele diálogo, quando Nicodemos, o fariseu, o doutor da lei, genuinamente vem e pergunta a Jesus, ciente de que ele é o Messias tão esperado. E ele fala, mas nessa busca do reino de Deus, eu não entendo por que que eu ainda não encontrei. O que está faltando? E aí Jesus dá um parecer, a resposta, que para a gente pode mudar a nossa vida. Hoje, ele diz assim, Nicodemos, não basta, não basta conhecer, saber, nós precisamos sentir as Escrituras. Então, de que vale a gente ler todos os livros espíritas se a gente não refletir sobre ele nas nossas vidas? Porque sentir a escritura é isso, é eu poder refletir o quanto aquilo me pertence. E quando a gente fala de reencarnação, como que a gente vai fazer esse exercício do Cristo, né? Já que Jesus era um educador, o maior de todos na Terra, o que ele falou para Nicodemos, que era o doutor da lei, mas acima dele, o Cristo? Ele falou, esqueceu de sentir a escritura. Então, eu e você sabemos da escritura, lei de reencarnação. E daí? Isso muda a minha vida? Se eu sentir, muda. Como que eu vou sentir? Perguntar. Sou espírito, já vivi antes. Em que aspecto nessa reencarnação eu estou reincidindo em condicionamentos infelizes? Porque uma reencarnação, quando Kardec pergunta aos espíritos em O Livro dos Espíritos, a reencarnação serve para que a gente reveja pontos, questões que a gente não cumpriu da melhor maneira. Serve também para a gente avançar, aprender coisas novas.
e também para cumprir um papel, como toda encarnação, diz no Livro dos Espíritos, uma reencarnação também é para que a gente cumpra um papel na criação de Deus, que só Deus sabe qual é o papel. E aí tem gente que fala, pô, mas eu esqueci, eu não lembro o que eu fui em outra vida. Como é que eu vou saber? Aí Kardec pergunta para os espíritos. Está lá no Livro dos Espíritos, na parte que fala sobre vidas corpóreas, várias vidas. Ele vai dizer, ele pergunta assim, mas como é que a pessoa vai saber? Eles respondem, os espíritos superiores, analisar as tendências instintivas. Então, vamos dar um exemplo. Toda vez que alguém chega para mim, dá um exemplo fictício, chega e vem contar de outra pessoa, uma coisa bem comum no relacionamento humano. Uma pessoa vem falar de outra, a famosa fofoca. Ah, você viu que o fulano fez isso? Como é que eu vou reagir em relação a isso? Porque a parte instintiva é isso, é uma reação. Como é que eu vou reagir? Eu vou reagir como eu fazia no passado, porque no passado a humanidade é fofoca pura. Se a gente for nos livros de Emmanuel, nos romances, a gente vai ver que, meu Deus, olha, a falação era rápida, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada, e rapidinho uma fofoca daqui já ia lá, já rapidinho mudava a vida de todo mundo. E ele mostra o efeito da calúnia, destruindo a vida das pessoas, das famílias. Como que a gente faz nessa vida? Será que a gente continua desse jeito? Ou a gente mudou? Alguém vem falar e eu pergunto: quem te contou isso? Como você ficou sabendo? Ah, fulano me contou. Como é que você sabe que a pessoa sabe? Ó, eu, como professor e psicóloga, vou te dizer quantas vezes a gente fala uma coisa e as pessoas entendem outra. Elas entendem outra. Então, como que garante que o que você escutou é o que é? Ah, eu não sei. Então, se a gente não sabe, zíper. Eu não quero nem mais, ó. E de preferência, uma vez Divaldo Franco falou uma coisa para mim muito interessante. E Jesus o abençoe em mais um testemunho que ele nos dá da sua fé inabalável. Ele disse assim: Vanessa, quando eu estou fazendo atendimento fraterno, eu evito deixar que a pessoa conte todas as suas coisas mais íntimas. Por quê? Porque depois a pessoa vai ficar com vergonha. Então eu tento ajudar sem permitir que eu constranja a pessoa. Então, quando uma pessoa, no caso da fofoca, é igual. Se eu for caridoso, eu não estou ajudando só a pessoa de quem está se falando, mas até a pessoa que vem me falar. Eu vou ajudar para que essa pessoa erre menos, falando assim, ó, muda o assunto. Se for espírita, a gente pode orar junto. E a gente, vamos pensar no melhor. Porque quem erra, se esse é o caso do que a gente está falando, a pessoa está precisando de ajuda. Então, será que é caridade a gente ficar na condenação? Porque é um atirar de pedra. Eu estou dando um exemplo para a gente observar quem somos nós. Será que isso é uma tendência instintiva na gente? Por exemplo, a tendência instintiva da mentira. A pessoa que tem facilidade para mentir, para inventar história, e daqui a pouco eu conto uma história em cima da história e a pessoa até se perde. Ela já nem sabe mais o que é verdade e o que é mentira. E aí, quando vai ver, a gente nem sabe o que é que a pessoa está falando, porque ela já inventou tantas coisas,
Mas tem gente que sabe mentir de forma astuta, mostrando pra gente que tem um rastro de condicionamento de outras experiências encarnatórias. Então, se eu detecto, se eu faço esse diagnóstico em mim de que eu tenho essa tendência, de que eu ainda persisto nesse condicionamento, eu preciso ter um plano para sair disso. E hoje em dia, agora a gente vai entrar no outro aspecto, e aí eu vou trazer os slides para vocês, para a gente falar um pouquinho mais até do cérebro. Hoje, se tem algo que está acontecendo com a gente na Terra, é a tendência de se deprimir. Por que será? Muitas razões. A depressão não é algo simples. Nós não podemos ser reducionistas e dizer que uma linha resolve tudo. Não, a causa está em múltiplos fatores e a psiquiatria mostra que há várias nuances de depressão, diferentes tipos, que a gente não pode classificar como uma causa em comum. Apesar de que existe um fator em comum na atualidade que nos faz compreender por que que o número de depressivos no mundo tem aumentado e, de acordo com as previsões dos estudiosos, vai aumentar até mais, até 2030. E a gente está só 6 anos daqui até lá. Por quê? Porque a depressão não é uma tristeza. Isso é importante. Depressão não é tristeza. Se você acha que a pessoa deprimida está triste. Não, não. É bem diferente. A depressão é advinda, essencialmente, se a gente pensar do ponto de vista espiritual, um espírito que está rechaçando a proposta reencarnatória, porque ela não é de acordo com as minhas expectativas. Então, ela tem uma carga altíssima de raiva, de frustração. E eu não podendo trabalhar nisso, eu recuso, eu coloco a culpa no outro. Então, meu pai e minha mãe que são culpados. O país em que eu vivo é o culpado, o governo do país que eu vivo é culpado, e eu vou transpondo, projetando todas essas minhas questões no externo, porque eu evito de ver que sou eu que não estou aceitando a proposta reencarnatória. Então, vamos fazer uma pergunta. A gente está aceitando a proposta encarnatória? Eu não gosto desse corpo, porque, poxa, queria tanto ter aquele corpo, não esse. Mas eu não queria ter nascido aqui, eu queria ter nascido ali. Mas eu queria tanto ter mais dinheiro, ou eu queria tanto ser mais influente, mais famoso, eu queria tanto. E nesse, ao invés da gente sonhar, a gente se deprime. Porque ao invés de buscar o que a gente gostaria, a gente faz como uma criança mimada, que fecha os braços e faz a birra. Eu não gosto de viver desse jeito. Eu me recuso a viver. A pessoa não necessariamente no primeiro momento tira a própria vida, mas ela fica sem vida. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo tangível, famoso, público, aqui nesses slides. Olha só, hein?
Só vou aqui arrumar para ter certeza que eu vou estar conseguindo trabalhar com vocês. Peraí, olha lá. Então vamos ver. Quem sabe da história desse compositor famoso, clássico, Sergei Rachmaninov, russo, aluno de Tchaikovsky? Essa época do ano, né? Chegando perto do Natal, muitos concertos sobre o quebra-nozes que foi feito por Tchaikovsky. E Tchaikovsky teve suas questões também. E Rachmaninov era da aristocracia russa e prodígio também. Ele aprendeu as lições e se tornou esse compositor. Só que ele fez a sua primeira sinfonia, como era da aristocracia, também aluno de Tchaikovsky, ele foi apresentar essa primeira sinfonia no Grande Teatro de Moscou. Só que a crítica ao trabalho foi tão cruel que fez com que Tchaikovsky, com que Rachmaninov, desculpa, ficasse desconsolado, porque a crítica disse que a música que ele criou podia ser uma música que se ouve no inferno. Ele ficou abaladíssimo. Ainda assim, além disso, ele também ficou muito frustrado porque ele se apaixonou por uma moça que era prima de segundo grau, mas na época a igreja não permitia o casamento entre primos, fazendo com que Rachmaninov, nesse momento tanto profissional quanto afetivo, entrasse num momento de frustração, de raiva tão forte que ele deprimiu. Realmente ele deprimiu. Ele deprimiu ao ponto de não tocar piano, de não parar de compor, de só ficar em casa. Mas ele tinha um amigo pianista que ouviu falar das técnicas de hipnose com visualizações. E o amigo muito querido veio e todo dia fazia aquela visualização para que ele se visualizasse no futuro, almejando esses objetivos de ser aceito na sua composição, dele casar com a moça que ele queria. Depois de um certo período, ele realmente chegou a ser o Rachmaninov que a gente sabe. Aí ele criou a primeira composição e foi a primeira vez na história da música clássica que um compositor dedicava sua sinfonia para um amigo e não para um amor da sua vida, como gratidão. E a partir dali ele se tornou esse grande clássico compositor da música que nós conhecemos. Então você vê, sem julgamento, mas é um exemplo. Eu tenho dois caminhos. O primeiro caminho de Rachmaninov foi: eu me fecho, eu me emboto, eu rechaço, não aceito o não da vida. E o amigo dele veio e falou assim: você tem certeza? Não é melhor você, dentro da sua mente, trabalhar isso? Nós vamos voltar nesse ponto. Por enquanto, nós vamos chamar um pouquinho a neurociência, só para saber sobre os últimos avanços na área de depressão. A gente sabe que a depressão, ela advém de mudanças na neuroquímica do nosso cérebro, tanto que já existem neurofármacos para auxiliar nesse processo.
nós sabemos que também podem haver mudanças fisiológicas no sentido de caminhos neurais que mudam, mas isso não é novo. O que que é novo? Ó, o novo identificar a depressão, subtipos de depressão. Porque se você for tomar um remédio hoje, não necessariamente vai funcionar para você, pode funcionar, pode não funcionar, mas funciona para o outro. Por quê? Porque não existe o mesmo tipo de depressão. Então, há alguns cientistas médicos, como o Dr. Daniel Amen, que estão advogando para que a psiquiatria inclua o diagnóstico mais específico da depressão usando técnicas de ressonância magnética do cérebro. Então, é um estudo que vai depender de um tempo ainda para a gente identificar se nessas imagens do cérebro a gente consegue classificar os subtipos. Então, hoje, isso é um dos estudos de fronteira que tem acontecido na neurociência da depressão. E a gente não sabe a resposta. Pode prever que deve existir algum padrão dos subtipos de depressão, mas a gente precisa de estudos para que o tratamento seja mais eficaz. Porque se você for hoje em qualquer sub-área da medicina, especialidade, tudo tem um componente físico, menos a psiquiatria. A psiquiatria é a única que trabalha um diagnóstico sem ter necessariamente uma validação biológica. Então, existe agora, com o avanço da tecnologia, a possibilidade de alinhavar esses subtipos de depressão. E, quiçá, os pesquisadores da Stanford University, que estão fazendo já perceberam que podem ser 6 subtipos de depressão, tá? Estou falando genericamente. Outro avanço, que é o que eles chamam de alteração da rede cerebral do depressivo. Então, eles dizem, é um estudo que foi feito, foi publicado na revista Nature, que é muito conceituada, e eles dizem assim, que os indivíduos com depressão exibem um alargamento da rede ligada à depressão, de modo que envolva, afete a maneira com a qual a pessoa se atenta aos estímulos da vida. Mais estudos precisamos para entender isso. Mas realmente, se a gente abrir um parênteses, há que se entender que a percepção da pessoa que está com depressão, ela está alterada. Porque a lente que ela está usando para ver a vida é diferente da pessoa que não tem depressão. Então, a gente vê que esses pesquisadores, eles realmente estão na direção certa. E se eles conseguem definir melhor essas alterações, o que que pode ajudar? Pode ajudar, como eles dizem, saber captar quais são os biomarcadores dessa desordem psiquiátrica, porque a depressão é uma desordem psiquiátrica, para que ela possa ser tratada de uma maneira mais eficaz, tá? Outra coisa que eles já perceberam, né, que vai nessa direção também, pesquisas que mostram o impacto da depressão nos circuitos gerais do cérebro. Então, o cérebro da pessoa, o sistema nervoso da gente, quando ele está passando a desordem da depressão, ele está alterado genericamente falando, especificamente e particularmente eles dizem na área da amígdala, que fica no meio do cérebro, que está ligada ao processamento emocional. E por isso que existe um aumento da percepção do negativismo da vida, porque aquela estrutura está alterada. Muito interessante isso. Agora eu vou fazer um parênteses muito importante, vocês já devem ter ouvido falar, e a gente também está fazendo ajustes para acomodar. Pessoas que usam muito esses foninhos de ouvido,
que é sem fio, sabe? Sem cabinho, que chama AirPods, esse tipo, tem que tomar muito cuidado, porque dizem que isso pode alterar as nossas estruturas, não pode dormir com o telefone ligado na tomada perto da cama. É melhor deixar ele carregando durante o dia e à noite, se você precisa ter no teu quarto, porque vai te acordar, vai ser o seu alarme, busque tê-lo longe da sua cabeça, mais longe de onde você está. Idealmente, eles falam que é melhor fora do quarto, mas se precisar para te acordar, mais longe, porque tem gente, eu já vi gente, não, sem brincadeira, que dorme, que fica assim, ó, com o telefone, escutando e vai dormir assim com o telefone. Meu Deus. Ou que agora tem uns aparelhinhos que você põe assim na cabeça, põe o fone de ouvido e vai escutando e dorme com aquilo. É, parece muito bom, mas não é. E há estudos já falando, ou pessoas especialistas nessa área de inteligência artificial, dizendo até da possibilidade de você conseguir, né, plugar dentro desses aparatos para você conseguir acessar o cérebro das pessoas. Bom, esse é um assunto para outro dia, muito interessante, mas só para a gente ver o quanto que o nosso cérebro, ele é energia, ele é correntes magnéticas, tal que o quarto ponto fala do avanço nas modalidades de tratamento. Aqui já existem clínicas que usam o que a gente chama de estimulação magnética transcranial. O que é isso, né? Olha só, como é que funciona? O paciente entra, senta na cadeira e um técnico ou um médico coloca um capacete. Se não precisa de anestesia, nada, ele passa correntes magnéticas que vai estimulando, principalmente certas áreas do córtex pré-frontal, como o dorso lateral, para poder mudar a maneira da pessoa discernir sobre as questões da vida. As sessões duram de 20 a 40 minutos, tratamento às vezes é de 4 a 6 semanas, os benefícios têm sido encontrados interessantes. E aí eu pergunto para vocês, a gente que é espírita, tem gente? A gente precisa ir lá e o passe não conta? E o passe? Que André Luiz explica que é uma verdadeira transfusão fluídica, magnética. Então, nós que somos espíritas já conhecemos, principalmente no Brasil, os relatos da eficácia do passe em subsidiando o tratamento de depressão, não substituindo, complementando, trabalhando na sua raiz. Ele vai fazer esse trabalho para que a gente possa regularizar a nossa neurotransmissão e a água fluidificada está aí também. Olha, todas as pessoas que eu conheço que são religiosas em tomar sua água fluidificada, levar para o centro, trazer para casa, ou orar antes de tomar sua água, fazer evangelho no lar, essas pessoas têm mais serenidade, elas têm mais calma, mais resignação, algo que a gente precisa aprender porque a gente está na escola da vida. Então, agora eu vou trabalhar a parte espiritual com a gente, tá? Então, a gente pode juntar tudo, mas vamos voltar na raiz. Onde está a raiz do problema? Aonde? No espírito. Tá no corpo? Não. Se a pessoa depressiva comete o suicídio, do outro lado, sem o corpo físico, ela ainda tem depressão? Sim, e muito mais. Porque a raiz não está no corpo. Olha só,
Lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ler a lição sobre a raiva. E tem duas mensagens de espírito, um espírito protetor e de Hahnemann, o pai da homeopatia. Eles falam assim, ó, principalmente o Hahnemann, a raiz da raiva não está no corpo, então não adianta bater no corpo. Ai, meu Deus, como eu sou pessoa má. Não, o corpo é o reflexo do que a mente está vivenciando. Então, tá na fisiologia do pensamento. O livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, por Chico Xavier e Valdo Vieira, os dois médiuns, e a gente tem que ler, né, gente? Desculpa fazer esse adendo, mas Kardec e Leon Denis, pode colocar lá, Camille Flammarion, etc. E toda a literatura básica ali de Emmanuel, André Luiz, gente, isso é livro para a gente ler, reler, estudar, 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 estudar. Não tem novidade. A novidade está em achar o novo dentro daquilo que existe. Cada vez que a gente reestuda uma dessas obras fundamentais, a gente descobre nuances novas que nós perdemos nas outras vezes. Então, os centros espíritas precisam se pautar na base. A base da base da base da base da base. Os livros que vêm em subsequência, eles têm que se conjugar a essa base, para que a gente mantenha uma linha coerente dentro da ciência espírita, que precisa de revisão. Não lá, a gente não vai revisar Kardec, Chico Xavier, nada disso. A gente vai revisar o que a gente pensa deles, tá? Porque às vezes eu vejo muita discussão das pessoas querendo ficar no seu escritório revisando obras desses grandes espíritos. A gente pode, sinceramente, eu não sei o quanto que a gente é capaz de avaliar se eles estão certos ou estão errados. A gente pode ver se tem coerência na linha. E tudo, como a gente faz muita tradução aqui, há mais de 25 anos, para fazer o trabalho em inglês, a gente tem que fazer tradução. Quando a gente vai na tradução, você vai na raiz da palavra, você vai na raiz das sentenças, do pensamento, você vê como que a obra é alinhavada de maneira perfeita, perfeita, a ponto de você ler um livro de Casomiro Cunha, e aí quando você vai ler André Luiz, vai ler Emmanuel, vai ler Humberto de Campos, você encontra a terminologia dessa ciência espírita perfeitamente em cada contexto, como é nos livros de Kardec. Nos 12 anos de Kardec, a gente vai ver como que, do começo ao fim, ele não se contradiz. Se foi, alguma alteração houve, não foi dele. A grandeza dessas obras torna ilibada para todos nós. Então, quando a gente vai ler um livro como Mecanismos da Mediunidade, a gente vai ver que lá nós vamos entender que nessa fisiologia do nosso pensamento, no capítulo 4, André Luiz explica que o nosso pensamento está dentro do pensamento do Criador. Aí o que acontece? Quando a gente quer pensar em desarmonia com isso, a gente sofre. Então, quando a gente pensa assim, você já viu alguém que tem calma, serenidade, resignação, ser infeliz? Mas o oposto é verdadeiro. A gente sempre vê que quem é nervoso, colérico, que é rebelde, essas pessoas sofrem por natureza. O que isso quer dizer para a gente? Que esse caminho não é bom. E tem gente que me diz, mas Vanessa, e se o status quo
da situação que eu estiver vivendo não for bom, eu não posso me rebelar? Peraí, talvez não seja a palavra certa. Vamos ver o modelo. Jesus, ele se rebelou? Não, ele viveu a mensagem. Ele não lutou contra o status quo. Ele veio vivenciar a verdade, porque aquele status quo não é verdade, é ilusão. Por isso que ele falou que ele é o caminho, verdade e vida. Então, quando eu estou alinhado com Deus, eu não preciso lutar com o outro. Eu não preciso mudar o outro para ser feliz. Basta que eu viva essa realidade. Eu não preciso ficar convencendo as pessoas para eu sentir que, ai, agora todo mundo me entende. Não. Eu, quando estou alinhado com o Criador, o fluxo do amor de Deus nos preenche, ainda que a gente esteja sozinho. Eu não preciso ficar provando para os outros que eu sou bom. Eu não preciso ficar provando que eu tô certo. Por quê? Porque só Deus é bom. Então eu paro de querer provar que eu sou bom, porque só Deus é bom. Jesus falou isso. Bom mestre, falaram para ele. Ele falou: não, bom só Deus. A gente é filho dele, mas a gente está nessa marcha de se harmonizar com essa bondade infinita. Então eu não preciso provar. Ah, mas o outro não me aceita. Será que ele se aceita? Porque quem se aceita, aceita o outro. Se a pessoa não nos aceita, é porque ela não está bem com ela. Porque quando o outro está bem, quando a gente está bem, eu não rejeito o outro. Mas se eu me rejeito, facinho eu rejeito o outro. É aí que a gente vai ver nas escolas o bullying, que a nossa Nádia é expert no assunto, escreveu o livro a respeito. É aí que a gente vai ver dentro das famílias a rejeição dentro de casa repercutindo na escola, repercutindo no trabalho, em todos os relacionamentos. E a necessidade da cura. Tem um filme que acabou de sair nos Estados Unidos, eu acho que vai vir em breve. Até vou ver aqui, ó, como é que chama? Eu acho que já deve estar no Brasil. Eu não sei como que eles vão chamar. É um da bruxa, deixa eu ver. Como é que eles chamaram? Eu não sei. Não sei. Esse chama Wicked aqui, que é da Bruxa do Oeste, do Mágico de Oz. E é um filme que conta a história que antecede a todo o drama da Bruxa Boa e da Bruxa Má. E mostra que essa Bruxa Má, na verdade, ela não era má. Ela foi rejeitada pelo pai, pela família, pela sociedade. E ela não era má. E ela tinha esses poderes. E aí a gente vai ver lá na frente que só uma cena linda, comovente, que só muito psicológica, só quando ela vai parentar a sua criança interior é que ela consegue voar. Então nós que estamos esperando alguém nos parentar, que a gente se acha vítima, necessitado, o dia que a gente descobre que Deus conosco nos cuida, a vida muda. Voltando para esse assunto, nós vamos descobrir que na lei divina, no universo, as leis divinas, tudo é feito, lá no Livro dos Espíritos está dizendo, que a gente vai sofrer quando nós queremos sair desse arcabouço divino, iluminado, com a nossa perturbação, a gente sofre. A gente não consegue sair. Então a dor vem e traz a gente de volta. Então, se hoje a gente estiver sofrendo, gente,
a gente pergunta, que lição que eu tenho que aprender para parar de sofrer? Se eu estou com uma doença, que lição que essa doença está me passando para eu poder aprender e mudar essa distonia? Se eu estou com um problema no relacionamento, que lição que eu tenho que aprender para eu poder sair disso? E André Luiz vai explicar no outro livro, Evolução em Dois Mundos, que a dinâmica dessa predisposição mórbida de qualquer instância que a gente tenha está no perispírito. Então, a questão dessa desordem psiquiátrica, que é a depressão, ela está manifestada lá no perispírito, corpo mental, perispírito e refletida no corpo físico. Então, para a gente mudar, não basta tomar o remédio, viu? Não basta, não. A gente tem que fazer terapia, fazer tratamento espiritual, reflexões profundas, para que a gente possa sanar a raiz da morbidez. E isso só acontece, e vocês me perdoem que tá em inglês, tá, gente? Depois que eu separei, que eu me percebi, eu falei, poxa, eu não mudei para o português, mas eu tenho poucas palavras, já estou falando tudo ela em português. O André Luiz vai dizer, no capítulo lá da segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos, depois de uma pergunta, da onde vêm essas predisposições, as doenças? Vem de um erro grave. Um erro grave. E das lembranças desse erro. Então, se a gente tá assim, ó, botando tudo embaixo do tapete, ó, não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque a gente sabe. Então, a gente precisa ter coragem, por isso que Jesus falou para Bartolomeu, a coragem, a alegria e a esperança são a marca do cristão, daquele que segue a boa nova. Então, a coragem de se enxergar, sem se punir, porque Deus não pune quem é a gente para se punir, você não pode fazer um cabo de guerra com Deus. Então, eu descubro meu erro, falo, ai meu Deus, mas por que eu fiz isso? Vou trabalhar, Deus é misericordioso e olha Saulo de Tarso. Ele descobriu o erro grave. O que ele fez? Tomou uma decisão. Diz Joana de Ângeles, decisão de ser feliz. Por Divaldo Franco, decisão de ser feliz. Decisão de seguir Deus, de servir a Deus. Ele mudou. Foi fácil? Não, mas ele saiu do conflito. Ele saiu de um tormento, na estrada de Damasco estava no conflito, e ali ele tomou uma decisão, e nessa decisão, nunca mais ele voltou a errar. Por que a gente volta a errar? Porque a gente não tomou decisão. A gente só fica no remorso, diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida. A gente não se arrepende. Tem uma diferença entre ter remorso e se arrepender. Remorso é aquilo, ó, fica remoendo, ó, lembrança do erro. Ai, meu Deus, você vai dormir e fica lembrando, ai, meu Deus, eu fiz isso. Entra no carro, ai, fiz aquilo. E aí, André Luiz vai mostrar em vários livros o caso das pessoas que cometem crimes, como que as memórias voltam e a pessoa não consegue viver bem. Por isso que eu te falo, se a pessoa te traiu, tenha certeza que essa pessoa, o dia que descobrir que fez isso, ela vai sofrer. Você não precisa fazer ela sofrer. Porque ninguém machuca o outro sem se machucar. Palavras de Emmanuel no livro Vida e Sexo. Então a gente não pode se vingar. Porque quando eu me vingo, eu crio um problema para mim. Quando o outro faz os erros, ele está fazendo para ele. E a gente ora pelas pessoas.
Porque o dia que elas despertarem, como o nosso, o dia que a gente despertar, o que vai fazer com essa consciência desperta? E foi aí que Judas se matou. Então, se esse erro aconteceu, diz André Luiz, que nesse momento houve uma cristalização, criou-se um nódulo de perturbação fluídica que fica no perispírito. Ele só vai sair do perispírito quando a gente vê mérito. E muitas vezes esse mérito é a doença que drena. Então, quando a gente ouve na notícia, fulano tá com câncer na bexiga, tadinho. Não, ele tá merecendo voar mais leve quando desencarnar. Ele tá merecendo extirpar coisas que não pertencem mais. Ele evoluiu, merece progredir, merece ficar limpo. Tadinho da gente, que ainda não drenou a nossa perturbação. Mas Vanessa, a gente quer ficar doente? Não. Mas se aquilo não sai na forma de um câncer, pode ficar na gente em forma de perturbação, doença mental. E aí? Então, diz André Luiz que há dois caminhos para a gente limpar esses nódulos fluídicos que a gente criou, as cristalizações perispirituais, que partiram dos erros graves. Ou a gente faz o que Maria Madalena fez, opta pelo caminho de amar, que cobre a multidão de pecados, ou realmente de sofrer, que aí é a hora que a gente vai ter que drenar em, às vezes, doenças dificultosas, que são bênçãos, mas são sofridas. Por que não amar? Então, agora a gente tem que fazer uma pergunta, já que a gente está marchando para um desfecho, para comentários e perguntas com os amigos. Numa escala de 0 a 10, quanto você tem amado a Deus? Quanto você tem amado a si mesmo? E quanto você tem amado aos outros? Escala de 0 a 10. Amado a Deus. Quanto? Anota. Vê daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, se você vai amar mais Deus. Esse amor a Deus vai ajudar a gente a aumentar o nosso auto-amor, que vai ajudar a aumentar o nosso amor ao próximo. E quando a gente ama, a vida fica mais leve, fica mais fácil, fica mais serena. O mundo pode estar chovendo canivete. A gente está sentindo Deus conosco, Deus com todos, Deus com tudo. Então vamos parar por aqui para a gente poder conversar mais, né, Nádia? Sim, vamos em frente. Obrigada, Vanessa, por essas reflexões tão profundas sobre um tema que está hoje diante da humanidade com altíssimos percentuais de ocorrência, e você nos traz uma visão, como sempre, delicada e profunda a respeito do nosso mundo íntimo. Quando você falou agora no final, no seu slide final, o último ou o penúltimo, quando você fala de remembering the mistake, quando nós falamos sobre isso, existe a memória de armazenamento, não é?
Queria que você falasse sobre a memória de armazenamento do ponto de vista do imediato e de longo prazo. Uhum. E quais são as implicações para a ocorrência não só da depressão, mas de outras questões, já que estamos falando de doenças para outras doenças, mas também, como tudo é neutro, não é isso? No campo da vida, isso também pode, quem sabe, trabalhar em favor não só das doenças, dos problemas, mas também da saúde. Sim. Ó, primeira coisa, Nádia, como eu não. Essa área da memória, na área de neurociência, é uma subseção, né? Não é a minha área de primeiro estudo, tá? Então, eu sei assim, genericamente. Eu tenho lido alguns estudos ligados ao Alzheimer, por exemplo, isso sim, e no que afeta a nossa emocionalidade. Então, assim. Para a gente que compreende o espírito imortal, a memória não está no corpo físico, tá? A neurociência vai falar da importância do hipocampo, tá? Mas sim, é importante, se for afetado, afeta o acesso às informações que foram guardadas, mas nós sabemos, desde Kardec, e Leon Denis também fala isso, muito antes de André Luiz vir, e trabalhar isso mais profundamente, que tá no perispírito. Tudo! Diz Leon Denis no livro Memorável, um livro que a gente tem que ler. Depois da morte. Eu lembro quando Divaldo Franco me deu uma cópia. Falei, meu Deus, Leon Denis é um poeta do espiritismo. Tão carinhoso. Eu amo aquela foto dele quando ele tá mais velho. Eu olho, parece um avô para mim. É. Né? Um avôzinho. Sempre fala isso, né, Nádia? Você também Eu gosta. chamo, pois é, eu chamo o Leon Denis de filósofo poeta, É, porque o texto dele em prosa é poesia, tem ritmo, flui como poesia, mesmo em português. é lindo, é lindo. E a gente vai ver como que ele diz assim: tudo que a gente pensa, tudo que sente, tudo que fala e tudo que faz fica registrado no perispírito. Então, isso é tão importante a gente falar isso para criança. Ó, você quer esconder? Não tem como esconder. Tá guardado aí, ó. Você não vai esconder de ninguém, tá tudo registrado em você. É isso que você quer registrar? Porque isso vai ficar para sempre. Vai ficar para sempre. E quando a gente registra algo, como diz André Luiz, que não é compatível com a ordem divina, aquilo gera uma obstrução tal que promove uma distonia, que pode nos predispor a doenças, que não são castigos, hein, gente? Doença não é castigo. Doença é uma maneira de drenar aquela perturbação, tá? Mas vamos voltar para a questão da memória. No caso, por exemplo, das doenças neurodegenerativas, a gente vê principalmente o problema da memória, da formação da memória de curto prazo, né? Então a pessoa, ela lembra coisa que dá de 40 anos, mas você fala para ela agora, ela dali 2 minutos, você viu aquilo? Não, já te falei que eu vi. Aí daqui, você viu aquilo, né? Por que que acontece isso? Eu não posso dizer para vocês porque eu não estudo essa área, mas a gente pode hipotetizar que tá havendo ali o que a gente chama de mismatch. Existe um caminho que não está mais acontecendo entre a mente do espírito imortal e o corpo físico. Está havendo uma desconexão. Por quê? Eu não sei dizer. Mas como que eu posso prevenir que isso aconteça? Isso a gente de muitas formas já sabe.
como? Você gosta da verdade, da realidade? Porque tem gente que não gosta, tem gente que prefere ficar alienada a vida inteira no mundo das ilusões da fantasia. Esse pessoal já está se alienando mesmo. Pessoal que adora assim, tô com um problema, vamos beber. Aqui nos Estados Unidos é uma coisa de louco. Eu vejo mães fazendo isso. Nunca vou esquecer quando Virginia estava no jardim de infância. Eu fui por causa da escola num encontro de mães. Tinha crianças pequenas, pequenas, de 4 anos, 3 anos. Aí uma mãe vira e fala assim: traz lá a garrafa de vinho. Vamos beber para a gente descansar. Vai para lá, menino. Eu fui para casa e falei assim pro meu marido, Carlos, falei, Carlos, eu não tenho condição de conviver com isso. A gente vai orar por eles, mas eu não tenho condição de conviver com isso, porque o pessoal não quer falar da verdade, da realidade, eles querem fugir dela, bebendo. Não tem condição. E aqui é assim, tá feliz, vamos beber. Tá triste, vamos beber para esquecer que tá triste. E aí vai, e vai. Aí, quando chega na fase mais madura, o cérebro vai responder àquela fuga constante da realidade. Então a realidade chega, a pessoa rechaça. Ela não consegue registrar, porque ela passou a vida inteira se alienando, psicologicamente falando. Então você vê, ó, pessoas que gostam de ler, de conhecer a verdade, de se resignar, elas têm mais propensão a ficarem saudáveis na sua neurofisiologia. Eu falo isso até porque, Nádia, eu tenho uma avó de 96 anos, que, como Ai, de que Valdo lindo. Franco, ela foi presidente do Centro Espírita há 25 anos, e ela, para mim, é um exemplo daquela espírita que realmente faz aquilo que está escrito nos livros. E hoje você vai ver, ela tem um irmão gêmeo, olha que interessante, ela teve um irmão gêmeo, tudo espírita na família. Mas vovó sempre foi muito resignada. Tudo que acontecia, nunca falou mal de ninguém. Vovó nunca, nem vovô, nunca falou mal de ninguém. Nunca se via ela reclamar. Ela ainda está encarnada. Nunca vi ela reclamar. Nunca, até hoje, eu ligo uma luz. Tá lúcida, faz pilates. Ela tem o social media dela, que ela ajuda as pessoas pelo social media, porque agora ela não pode ficar indo e vindo tanto. Ela anda tudo, mas não pode, né, ficar pulando e bordando. E aí eu falo, qual que é o segredo? A coerência, a calma e a resignação. Ela escutava os problemas dos outros e ajudava, nunca querendo fugir, nunca querendo se alienar, sempre aceitando, sempre. O irmão dela, um tio muito querido, mas as personalidades diferentes. Ele desenvolveu outras questões. Você vê, gêmeos. E eu tô falando isso porque a personalidade dela permite que ela tenha esse andar mais sereno, né? Lembra de tudo. Então eu vejo com várias pessoas que já estão com a idade longeva, dando esse exemplo para gente, como o Divaldo Franco. Pessoas que ainda estão querendo fazer o bem, querendo amar o próximo, querendo ser caridoso na caridade secreta, que é a caridade moral, né? Verdade, você foi aí descrevendo o perfil da sua vozinha e estava descrevendo o perfil da minha mãe. É mesmo. A minha mãe é exatamente, ainda é, hoje ela está no plano espiritual, mas ela ainda é esse tipo aí de perfil, que certamente não mudou no plano espiritual, nós sabemos disso, né? Vou Uau. falar em saber, mandar um beijo para ela, para minha Obrigada. mãe adorada.
É. A Ana Ferreira de Oliveira Nunes está nos cumprimentando, desejando muita paz e luz para todos nós. A Maria José F. da Silva também nos cumprimentando, lá de São Paulo, da capital. Ah, olha só, recadinho, Kardec Radio for Kids. É, Olá, queridos amigos, querida Vanessa. é a Carol. Na televisão, outra vez, duas mensagens. Depois, na televisão, a cultura da bebida é bastante normalizada. Exatamente. E isso, essa questão da. Vem cá, vamos beber qualquer coisinha, porque é assim, né? Hum. Quer emagrecer, toma um remédio. É. Fica feliz ou fica infeliz, vai beber e tudo, né? O Eduardo Calina, que é um psicanalista argentino, ele fala num conceito da família pré-adictiva. Hum. É exatamente isso que você acabou de lembrar, porque a mãe diz: vamos beber, vai lá e apanha o vinho, apanha a cerveja. Ou então a própria mãe, né? Ela quer emagrecer, ela toma um remédio. Ela quer dormir, ela toma remédio. O pai também. Então, essa questão da família pré-adictiva, do ponto de vista da educação, é gravíssima, como você também acabou de apontar aí. Agora, voltando um pouquinho, está lá no Evolução em Dois Mundos, você colocou lá no canto superior esquerdo da sua, do seu PowerPoint, a Evolução em Dois Mundos, em que você falou da dinâmica da predisposição para a dificuldade, para a doença, né? Essa dinâmica, ela vai, evidentemente, ela vai trabalhando o material que foi armazenado, que foi guardado. A Exato. criatura não trabalha, não libera, aquilo fica guardado, fica armazenado. Até que aquilo, aspas, evolui para o caso que também André Luiz trata lá em Libertação, o caso dos ovoides. Hum. Como é que isso, que dinâmica é essa do ponto de vista da neurociência? Ixi, aí eu não sei não, hein? Eu não sei. Essa parte dos ovoides na neurociência, eu não sei. Eu nunca li nada a respeito dessa conjunção, né? Não sei se o pessoal da Associação Médico Espírita do Brasil já abordou essa questão. Como eu estou há muito tempo nos Estados Unidos, eu não sei se eles já abordaram, Nádia, essa questão dos ovoides e da neurociência. Que você veja, do ponto de vista da psiconeuroendocrinologia, o Uhum. cérebro vai liberando, digamos, substâncias, elas vão inundando o cosmo orgânico e, evidentemente, vão criando, forjando doença. O mesmo mecanismo, com pensamentos e sentimentos bons, engendra saúde. Mas aí, do caso dos ovoides, esse processo vai evoluindo a ponto não só de o perispírito perder a sua configuração, né, a sua morfologia, mas também porque acaba funcionando como uma espécie de pus energético. Hum. Então, quem sabe o pessoal da neurociência já está também estudando isso. É, boa pergunta. Cá para nós não é uma boa pesquisa? É, eu vou tentar investigar para ver o que que deve existir a respeito, né? É, porque eu não sei se aí pelos Estados Unidos o movimento espírita já trabalha com essa questão de ovoides e tudo, estuda em outro nível. Aqui no Brasil nós temos outras vertentes de estudo, né? É, aqui nos Estados Unidos, a gente sabe que as pessoas estudam nos centros espíritas, tal, mas a gente ainda não tem uma camada, assim, de estudos profundos como tem no Brasil ainda, Aham. né? Claro, tem nos centros espíritas, mas não Sim, é uma... claro, claro, claro.
É que não tem, aí o movimento espírita aí não tem uma tradição, né? Não. Não tem uma tradição, né? A Rosa Martins está agradecendo por todas as informações. Isso. E ela está precisando se ausentar. Um abraço para a Rosa. O... Nós não temos aqui nenhuma questão das pessoas. O César tem. Ele também diz, mais uma vez, ele também tem que sair para tomar remédio. Não, todos dois agradecendo a você. Eu que agradeço, professor. Quando você falou nos subtipos da depressão, É. é, você podia citar quais são eles? Eles estão aí no teu slide? Não, no slide não, mas eu vou pegar aqui, ó. Peraí que eu já vou passar aqui, ó. Que eu estava aqui com o estudo na minha São mão. 6, né, que você disse, né? Isso é. Bom, então vamos ver. Para aqueles que querem compreender nós vamos falar assim dos. Bom, tem duas coisas, né? Na classificação psiquiátrica existe o que a gente chama de múltiplos subtipos. Então, vamos falar em geral. A depressão maior, né? Uhum. Depressão maior, que parece que é essa tristeza, a pessoa perde interesse nas coisas que gostava, muda o apetite, até tem pensamentos suicidas, né? Existe a depressão que é considerada a desordem persistente, que é a distimia, que é como se fosse uma depressão crônica, onde a pessoa permaneceu naquele estado por 2 anos ou mais. Existe a depressão bipolar, que todo mundo conhece, né? Uhum. É muito comum hoje em dia a gente falar, aquele lá é bipolar, Olá. né? Que ele tem aquela alteração, um aumento, o humor aumentado, aquela euforia e intercalada com aquela perda, né, de energia. E também tem a depressão sazonal, que a gente sabe. Essa da bipolar, a alteração é bioquímica? Cerebral? Também é. As pessoas agora, como a gente está falando, estão tentando ver se conseguem delinear um perfil neurofisiológico para elas, porque a gente psicológico, psiquiátrico, a gente entende, mas ainda não tem um correlato definido categorizando. Então, agora, esses estudos que têm sido feitos na Stanford estão tentando ver se esses subtipos têm categorização em termos de neurofisiologia, né? Se as áreas que são ativadas ou mais ativadas são similares em cada tipo. É um estudo que eu não posso imaginar quão fino ele vai ter que ser para ser preciso. Mas se define isso, ele permite que o tratamento seja mais eficaz. Então, por exemplo, existe a depressão sazonal, que é a depressão que ocorre em alguns períodos específicos, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, né? No inverno, por exemplo. Então, tem pessoas que, para tratar, elas compram aquelas lâmpadas ultravioleta para de manhã acorda, ela pega e fica exposta uns 20, 30 minutos àquela luz para contrapor a mudança neuroquímica que vai gerar aquela depressão sazonal. Então, é uma maneira de você contrapor. Tem a depressão pós-parto. Desculpe só um instantinho. Quando você fala em sazonal, eu pensei que fosse do ponto de vista da trajetória do indivíduo, Ah, como encarnado ou desencarnado, porque no plano espiritual também os espíritos deprimem, exato. não é? Mas aí é que tá. Aí é que tá. A ciência, por exemplo, fala, deprimiu por causa do inverno. Só que se a gente for olhar do ponto de vista reencarnatório, né, a gente vai descobrir casos que eu já li na literatura, onde a pessoa no inverno, em outras vidas, cometeu um desatino. Então, toda vez que vem aquela mesma circunstância ambiental,
É como se ela reviver Acorda aquela lembrança. aquela lembrança. Uhum. Então, não é por causa da temperatura. Porque tem gente que fala assim, vou morar na praia. É, Não tratou nada, porque a raiz não está no sol. exatamente. E também, quando você falou no sazonal, também lembrei exatamente disso. Por exemplo, nós brasileiros que vivemos com tanto sol, né? O ano inteiro a gente tem sol, né? Agora está com as emergências climáticas, nós estamos com uma variação maior. Mas, enfim, Ah, então qualquer período mais longo de dias cinza, as pessoas já ficam desanimadas, já dizem que estão tristes. Mas existem também outras circunstâncias em outros países, há países em que os habitantes ficam centenas de dias cinzentos. E também há estudos de casos de suicídio uhum. desses países que, do ponto de vista material, são muito avançados, não existem pobres praticamente com esse nível de dificuldade nesses países, não é isso? Sim, o que eu queria comentar nessa parte que você está falando é que uma vez, quando eu mudei, eu queria comentar isso para a gente ver que interessante. Quando eu mudei, 26 anos atrás, do Brasil para os Estados Unidos, no meu primeiro inverno, foi muito difícil. Muito difícil. Naquela época nevava mesmo, tudo, né? A mudança climática está acontecendo, o aquecimento global, mas naquela época foi tão difícil. Eu lembro que eu busquei uma acupunturista para me ajudar e ela me ensinou algo que foi fator de mudança. Ela falou assim, Vanessa, na medicina chinesa, a gente fala que cada estação tem uma função. A estação do inverno, ela me deu até uma literatura. É quando diz na medicina chinesa que na estação do inverno é quando as sementes ruins do agricultor, elas vão morrer, só vão ficar as boas. Se o inverno for rigoroso, as sementes ruins não vão frutificar na primavera. Então ela falou assim, para você se dar bem com o frio, você tem que ter a coragem de saber quais as sementes dentro de você que você não quer mais deixar morrer. Que beleza. Quando eu fiz isso hoje, quando eu vejo o frio, ele é meu amigo. Eu não luto mais com ele, porque eu Mas- percebo que realmente faz essa transformação interior. É algo bem interessante. E você faz isso conscientemente, assim, no sentido de um processo de autodescoberta do assunto, do Exato. tema, enfim, né? É, Que o que que eu estou sentindo ou o que está me levando a este quadro ligeiramente depressivo ou tendente à depressão. exato. Agora, ó, só vou te contar uma coisa dessa parte dos biotipos, tá? Da depressão. Eu tô falando dos subtipos de depressão, aí eu não posso esquecer a depressão pós-parto, que Não, não, mas eu ia te pedir para é. depois continuar. Aí a depressão que vem na menopausa para muita gente, que as pessoas ainda estão descobrindo como é que é isso, né? Mas no estudo da Stanford, Nádia, quando eles tentam, com o estudo de imagem, alinhavar os subtipos biológicos, biotipos da depressão, ó, vou falar só en passant. Eles tinham assim, biotipo um, desconectividade cortical. Então, eles percebem que a pessoa está depressiva, ela tem pensamentos negativos frequentes, dificuldade de concentrar, e que eles percebem no cérebro dessa pessoa que existe uma desconexão, como a gente comentou, entre o córtex pré-frontal com outras regiões do cérebro, que acaba afetando o nosso afeto, tá? Por isso que a pessoa fica tão problemática. Eles dizem que possíveis tratamentos para isso é a terapia cognitiva, comportamental e essa da
estimulação magnética transcranial. O outro biotipo é da hiperatividade límbica. Então, o que que essa pessoa sente? É a pessoa que é depressiva, mas ela tem uma irritabilidade. É aquele depressivo que também tem ansiedade e que tem uma emocionalidade aumentada. Esse biotipo depressivo, o que está acontecendo no cérebro? Eles perceberam que existe uma ativação, uma superativação da amígdala e do sistema límbico, que é o sistema que modula as emoções. Para esse pessoal, eles perceberam que esses medicamentos que a gente tem na farmácia, que modula, que tenta regular a serotonina, pode ser muito eficiente, e as terapias de mindfulness, dessa coisa da meditação, de você aprender a estar no presente. São 6 tipos. Terceiro tipo é, como é que fala isso? É o desbalanço entre o frontal e o límbico, porque essas pessoas são aquelas pessoas que têm dificuldade de ter alegria na vida. Então, eles perceberam que tem uma fraqueza na conexão entre o córtex pré-frontal e as áreas de modulação límbicas, da modulação da emoção, que faz com que a pessoa não consiga regular a emoção. Então, é um momento de felicidade, a pessoa. Você ficou feliz? Fiquei, mas ela não mostra. Por quê? Então, para esse pessoal, eles sugerem que um dia exista medicamentos que vão mudar o sistema dopaminérgico, né, da dopamina, e terapias de ativação comportamental. Você vê como que o espiritismo vai ajudar em tudo isso, porque o espiritismo, né, com o passe ajuda, com a compreensão do Evangelho de Jesus, a gente vai mudar comportamento também, então, Com o atendimento fraterno, entendimento fraterno, o culto do Evangelho do Lar. é, o trabalho beneficente, Exatamente, trabalho na caridade. né? Estimulando essa empatia. O quarto tipo, disfunção talâmica. Os sintomas dessas pessoas estão mais relacionados àquela depressão que a pessoa sente muitas dores, segue aquele cansaço, ela tem dificuldade de processar, às vezes ela não consegue estudar, ela não retém informação. Por quê? Porque existe uma desabilidade na ativação do tálamo, que é uma estrutura do cérebro, afetando o processamento do input sensorial e Uhum. da comunicação no cérebro. Então, para esse paciente, qual seria o tratamento? Medicação que vai ajudar nos sintomas físicos e, olha que interessante, sugestão de terapias holísticas que incluam exercícios mente e corpo. Então, fazer exercício muito bom. Fazer yoga, muito bom. Meditação. Quinto tipo é a desregulação da rede de base. O que quer dizer isso? É o pessoal que fica depressivo e fica só se autocriticando, ruminando o negativismo. Para esse pessoal, eles têm uma atividade anormal nessa rede neural que faz com que a pessoa se perceba e perceba o seu próprio pensamento. Com isso, eles sugerem o tratamento da meditação de mindfulness e das terapias que trabalham esses padrões de pensamento negativo. Então, aprender a pensar positivo. E, Uhum. e é aquilo que a gente falou da última vez. Para aprender a pensar positivo, a gente tem que usar a gratidão. A gratidão, se a gente praticar todo dia, toda hora, principalmente antes de dormir, a gente consegue começar a ser mais otimista, mais positivo. E o último tipo é
a hiperatividade dessa rede neural saliente que eles chamam nos depressivos que ficam hiperreativos aos menores estresses. Alguém buzinou, ele já, né? Parece que acabou meu dia. Pronto. O cara me cortou, acabou meu dia já começou mal. E dificuldade de se adaptar às mudanças do ambiente. Por quê? Porque eles têm essa rede neural saliente, ela está superativada. Por que será, né? A gente não sabe qual que é a causa, mas a causa da causa. E com isso, o que que pode fazer para ajudar? Técnicas anti-estresse, né? E terapias de neuromodulação. Isso, assim, é só em geral, é o que eles têm feito até hoje, mas os estudos ainda vão levar anos para que a própria psiquiatria chegue num consenso e fale assim, vamos adotar esse catálogo aqui para a gente poder ajudar o pessoal, né? E adotar mesmo as técnicas de imagem do cérebro para poder diagnosticar melhor e poder tratar com mais eficiência. Porque as pesquisas vão sempre buscar novos elementos, novas situações, novos mecanismos para a dinâmica do mundo íntimo dos seres, Exato. né? Porque nós hoje temos instrumentos, como eu gosto de dizer, para auscultar as estrelas. Nós viajamos pelo universo físico, já estamos aí vendo antimatéria, outras galáxias e tudo mais. Mas nós somos desconhecidos de nós mesmos. É, super. Por isso que essa área vai ficar permanentemente em estudo, É, porque o Sócrates já nos advertiu, é, né? É tão interessante o Sócrates leu lá no frontispício do Oráculo de Delfos, né? Homem, conhece-te a ti mesmo, mas tinha uma vírgula aí. E conhecerás o segredo do universo. Isso é profundíssimo. Quando você conhece a sua intimidade, você conhece o segredo do universo. Como criaturas de Deus, com a assinatura de Deus, que somos todos nós, de alguma forma, Deus, que é o absoluto, o Senhor dos universos, está presente em nós. Isso é muito grande, né? é o que a gente deveria fazer nas escolas, nas casas. Gente, por que que eu estou reagindo assim? Por que que eu estou desinteressado? Mas como é que eu posso mudar? Porque se eu não evoluir, eu vou sofrer. Então, vamos evoluir para ser feliz, né? E ter planos de ação a partir desse autoconhecimento. Não, porque tem gente, Nádia, eu vejo isso na minha prática clínica. Quando a pessoa descobre que ela faz uma coisa errada, ela, ai meu Deus, e agora? Nada, 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 não quer dizer nada. Quer dizer que você vai planejar e acertar da próxima vez. Não tem condenação. Vamos ver se a gente se prepara para a próxima vez fazer diferente. Não tem assim, mas eu. Então, não. Aí tem gente que me pergunta assim: Ô Vanessa, então eu não preciso ficar chateada comigo? Não, o ideal é você não ficar chateado com você, porque se Deus não tá, por que que você vai ficar? Então, nesse autoconhecimento, não é de se denegrir, de se combater, é aquele autoconhecimento amoroso. Se Deus me ama, sabendo quem eu sou, quando eu me descobrir, eu também vou me amar, Também vou me amar. né? O problema é como é que nós nos desenvolvemos para a prática do auto-amor.
amando Deus, né? Porque esse caminho é muito cheio de obstáculos. É. Mas nós temos os neurocientistas e os psicólogos para nos ajudar. É isso aí, cara. Olha, Nádia, é isso aí. Tem chão ainda. Tem chão ainda, mas nós vamos continuar marchando, né? Marchando, graças. Marchando. Marchando a boa marcha, diria É. Paulo, quem sabe. Ah, querida, que maravilha. É sempre um mundo conversar com você. Nossa, uma bênção estar com você, viu, Nádia? É para mim muito, muito, muito riquíssimo para mim, viu? E é uma alegria não só intelectual, mas é uma alegria pessoal estar com você, Amém. viu? E o ICEB agradece sempre muito a sua presença, as suas informações, o seu critério, o seu trabalho, a sua seriedade, sempre com essa nota de doçura, Obrigada, Nádia. que é uma beleza. Então, essa combinação, esse combo é irresistível. Ah, Nádia, obrigada. Obrigada a você, querida. O ICEB, como sempre, muito, muito agradecido por tudo que você nos tem trazido nesta linha tão especial, tão amorosa, tão profunda de estabelecer essas ligações, esses links, hoje se diz assim, né? Com tanta facilidade, os links É, os links. entre essa área e o espiritismo, que é muito a metodologia do Kardec, né? O Kardec sempre fez isso e, na verdade, o que está bom para Kardec certamente está bom para nós, Sem dúvida. né? Então, olha, com beijos para a Virgínia, para Carlos, para aquela cachorra linda, Obrigada. como é o nome dela, hein? Lupe. Zupi. Lupe. E para você, minha amiga querida, minha irmã querida, muito obrigada. Deus Obrigada. te abençoe. Neste instante, ó Mestre Jesus, amigo de todos nós, referência de luz em nossos caminhos, que tu pavimentas sempre com a tua luz, com a tua paz, com a tua energia e a tua resiliência. Nós te agradecemos, Jesus, por tudo. Neste instante, nós te agradecemos por nossa querida Vanessa Anceloni, mais uma vez conosco, certamente recebendo permanentemente inspiração de tua mente e de teu coração. Que ela tenha, Jesus, toda a sua trajetória e os seus trajetos pontilhados com as tuas bênçãos para a multiplicação de recursos no seu ir e vir profissional e pessoal. Graças te damos, Mestre, pelo ICEB, pelos nossos mentores, pelos nossos anjos da guarda, por todos os nossos amigos espirituais. Guarda-nos sob tua paz e tua luz, sob o olhar de nosso Pai, hoje e sempre.